Vamos ver um pouco como usar o desfibrilador automático na ressuscitação cardiopulmonar. A parada cardiopulmonar ela pode ocorrer de duas formas, ou em assistolia ou atividade elétrica sem pulso. No caso dessas duas situações, não tem indicação de usar o DEA. O caso de usar o DEA é se a vítima está em fibrilação ventricular ou em taquicardia ventricular. Nesse caso, é fundamental você saber operar o dispositivo elétrico automático. Então, primeiro, se posicionar de preferência à esquerda, né, da vítima e colocar o aparelho junto a essa situação do ouvido esquerdo. Liga-se o aparelho, conecta-se as duas pás, uma no ápex, na ponta do coração, e a outra do outro lado do externo, na cima. Cessa-se toda a movimentação no paciente, ou seja, ninguém encosta no paciente. O aparelho, você aperta o botão do aparelho de análise do ritmo e o resto o aparelho vai fazer. Ele vai dizer, afaste-se todo mundo, é indicado chocar e vai dar um choque na vítima. Caso o aparelho indique o choque, o operador deve pressionar o botão e o DEA efetuará a descarga. Mas existem aparelhos que descarregam automaticamente. Após ligar e após colocar as duas pás na vítima, ele se encarrega do resto. E ele vai dar quantos choques forem necessários. Mas isso tudo não pode ser durante o teu procedimento de ressuscitação. Então, a cada momento que você quer que ele analise o ritmo, a partir daí ele pode chocar, não antes disso aí. Caso após uma das análises de ritmo, a mensagem do desfibrilador seja choque não indicado, verifique sinais de circulação por 5 segundos e reinicie a ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos, se não estiver presente o ritmo. Ou seja, significa que ele pode dizer que não está indicado o choque se a vítima estiver em assistolia ou em atividade elétrica sem pulso, ou pode dizer que não está indicado o choque se a vítima estiver ressuscitada, estiver com batimento normal. Então é necessário que você verifique se o paciente voltou ou não. Tá? Como medida de segurança, sempre lembrar que ele só deve ser conectado ao paciente quando o paciente estiver inconsciente e você já tiver verificado que não existe respiração. Ou seja, com isso nós temos uma maior segurança para evitar que alguém leve um choque elétrico. Nós vimos basicamente a parada cardiorrespiratória, como usar o DEA, e agora nós vamos avaliar um pouco uma das causas de parada cardiorrespiratória, que é a obstrução de vias aéreas. Corpo estranho, né, em vias aéreas é qualquer objeto que se coloque em posição de impedir a ventilação, tais como balas, moedas, dentadura, alimentos e outros. A manobra de desobstrução de vias aéreas, chamada de manobra de Heimlich, é o único método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas por corpo estranho. Porém, a manobra só deve ser realizada quando houver forte suspeita de corpo estranho obstruindo as vias aéreas, ou não houver resposta à ventilação boca a boca, ou seja, a ausência de elevação do tórax. A obstrução das vias aéreas por corpo estranho deve ser suspeitada nos seguintes casos: em adultos jovens que estavam se alimentando e subitamente param de respirar, em crianças que estavam se alimentando ou brincando com um pequeno objeto e subitamente perdem a consciência e param de respirar, ou qualquer paciente em PCR, em parada cardiorrespiratória,
em que a ventilação boca a boca não produza a elevação do tórax. E em casos de impossibilidade de respirar, tossir e falar de ocorrência súbita. No entanto, a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ela pode ser completa ou incompleta. Incompleta quando o paciente pode falar ou tossir. Nesse caso de obstrução incompleta, o ideal é não mexer no paciente e levá-lo a um hospital onde vai ser retirado com muito cuidado essa corpo estranho para que não se torne uma obstrução completa. Nas vítimas conscientes, ou seja, aquelas que ainda estão com aquele ar pedindo ar ou aquela aparência de obstrução completa que não podem falar, tossir, você vai por trás do paciente, vai abraçá-lo e com uma força muito grande na boca do estômago, você vai comprimir subitamente o tórax e abdômen do paciente de forma a produzir, ou na tentativa de produzir, uma tosse artificial e, portanto, uma desobstrução de vias aéreas. Nos casos de vítimas inconscientes, ou seja, a vítima já está no chão, no momento nós já não fazemos mais tentativas de desobstrução de vias aéreas. O que nós fazemos é o suporte básico de vida. Supõe-se que a compressão que você faça no tórax durante a compressão cardíaca seja suficiente para deslocar o corpo estranho e produzir, então, ventilação. Então, nas vítimas inconscientes, caso não consiga ventilar, refaça a hiperextensão do pescoço e tente ventilar novamente. Por que isso? Porque a maior causa de dificuldade de ventilação ou de obstrução de vias aéreas é a queda da língua sobre a faringe. Então, na maioria das vezes em que a gente não consegue ventilar adequadamente, significa que você não hiperestendeu o pescoço adequadamente. Caso você tenha um lactente, nós mostramos então que a manobra é um pouco diferente e você vai colocar a sua mão no queixo do lactente, ele de cabeça para baixo, com uma leve hiperextensão do pescoço e vai dar alguns tapas no dorso. Após fazer 5 tapas, você vai virá-lo e faça uma compressão no abdômen. Essa é a tentativa de desobstruir as vias aéreas por corpo estranho em lactentes. Tá? Isso não deve ser feito quando o corpo estranho é líquido. O líquido deve ser tratado como afogamento e nós vamos explicar num capítulo especial. Em resumo, que eu acho que assim é às vezes um pouco complicado para entender como se portar, por exemplo, num caso de trauma e principalmente na maior causa de morte no Brasil, que são os acidentes em autovias. Se você chegar primeiro numa cena de um acidente de carro, diz que para solicitar socorro, utilize um telefone móvel, faça parar um outro motorista ou mande alguém encontrar um telefone. Estacione o seu carro atrás dos veículos acidentados. Nunca na frente, nunca numa posição onde você possa ser atingido por pessoas que estão passando. Sempre com segurança. Use pisca-pisca-alerta, triângulo. Assegure-se sempre da sua própria segurança. Cuidado sempre é muito importante. Existem diversos acidentes de carro em autovias, onde as pessoas passam devagar para ver o que aconteceu e uma outra pessoa distraída acaba batendo e acaba que o acidente é muito maior por conta da curiosidade, da falta de proteção das pessoas que estão ali perto. Claro, se é um veículo exibindo sinais ou transportando perigo, produto químico, você não deve se aproximar. Você liga 193 e aguarda o profissional chegar.
solicite pessoas e coloque indicações de que aquilo ali houve um acidente, ou seja, coloque indicações a 100, 150 metros antes do incidente, galhos de árvore, triângulo, alguma coisa, alguém indicando, alguma coisa indicando para as pessoas reduzirem a velocidade. E aí, cheque cada vítima. Normalmente a que faz mais barulho pode estar menos seriamente ferida do que aquela que está mais silenciosa. Só remova vítimas que estejam em perigo iminente, ou seja, se você tem que remover alguém, chame uma outra pessoa para apoiar a cabeça e o pescoço da vítima. Lembre-se que é uma situação de trauma, então quanto menos você mexer, melhor. É claro que em determinadas situações não tem como não mexer. Ou seja, existe um carro em chamas, existe um perigo da pessoa ser atropelada, você vai ter que mexer. Então você vai ter que mexer da forma como der. Naquele momento, o teu julgamento é de que a situação da vítima ali naquele local é muito mais perigosa do que eu removê-la de qualquer forma para um local mais seguro para ela e para você que é socorrista. No caso de ser um motociclista que está ferido, somente remova seu capacete se ele não estiver respirando, ou se você estiver na dúvida, ou se ele estiver vomitando. Caso não tenha isso, caso ele esteja falando, deixe o capacete no local para ser removido por um profissional. Se uma pessoa está inconsciente, então execute o suporte básico de vida, o ABC no caso do trauma. Controle hemorragias, proceda então ao exame secundário, que nós vamos ver no segundo módulo. Avalie se existe choque, também nós vamos ver no segundo módulo, como aquecer a vítima. Todos esses detalhes vão ser feitos no exame secundário, né, que é o exame de avaliação, ou seja, o local onde você vai avaliar a gravidade do que aconteceu. Isso só vai ser feito se você tiver certeza de que a vítima está viva.